Fala, meus queridos, professor Basílio, e eu queria dar uma aula para vocês sobre reformas religiosas. Mas calma, a gente não vai falar somente de religião. É importante a gente compreender a religião como uma importante experiência humana, uma experiência cultural, uma experiência que traz para o indivíduo significado. Mas a religião e a fé também são processos históricos. Muitas vezes, religião, política, economia e sociedade se articulam. Portanto, a gente vai ver uma série de transformações religiosas, mas que alteraram os rumos da humanidade e alteram até a nossa vida hoje. O Brasil é um país com várias religiões. Algumas dessas religiões são socialmente mais aceitas, enquanto outras religiões ainda hoje continuam sendo discriminadas e sendo vítimas de intolerância. No caso brasileiro, principalmente religiões de matriz africana. Portanto, quando a gente falar de religião, é muito importante você ser capaz de entender que o diferente deve ser respeitado e que o diferente faz para outra pessoa muito sentido e significado. Quando nós falamos de reformas religiosas, nós falamos de vários eventos que acontecem no século XVI, num momento em que a Europa está passando por transformações. Os reis estão centralizando o poder, a nobreza está mantendo seus privilégios, a burguesia está expandindo as suas atividades comerciais. E, ao mesmo tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana, grande autoridade no mundo medieval, está sendo cada vez mais questionada. O renascimento cultural foi um importante evento que questionou a Igreja. Começou a valorizar a razão, o individualismo, começou a criticar a autoridade. E, além disso, a Igreja está sendo questionada desde o século XIV, desde a peste negra, sabe por quê? Porque a peste matou camponês, matou burguês, matou nobre, mas matou também membros do clero. Se a peste era fruto do pecado, então quer dizer que o clero também peca? Quer dizer que a Igreja também está cometendo irregularidades para com Deus? Nesses anos que antecedem a Reforma Protestante, uma série de pessoas, de pensadores, começam a apontar certos problemas na Igreja. Problemas como a corrupção, problemas como a venda de cargos eclesiásticos. Algumas pessoas pagavam para se tornar bispos, para se tornarem cardeais. Problemas como a venda de indulgências. Alguns membros da Igreja vendiam pedaços de terra no céu. Algumas pessoas vendiam a salvação. Então começou a ficar um clima meio complicado. Algumas pessoas começaram a apontar muitos problemas na Igreja. E é neste contexto que em 1517, um monge, ou seja, um religioso, apontou uma série de problemas. Ele escreveu ali uma série de ideias. Ele pegou essas ideias e pregou na porta de uma igreja. Este homem se chamava Martinho Lutero. Ele vivia na região da atual Alemanha. E a questão central para ele era a seguinte: o Papa é um ser humano, então ele também pode errar. Além disso, a igreja não pode vender indulgências. E, além disso, para Lutero, as pessoas são salvas, ou seja, as pessoas vão para o céu depois da morte, por meio de sua fé individual, e não por meio de suas obras. A Igreja Católica falava que para você ser salvo, você precisava de fé, mas também de obras, boas obras, obras de caridade, obras de piedade. Lutero é radical. Não precisa de obras, mas somente de fé. Pessoal, o objetivo do Lutero era chegar lá, trocar uma ideia, falar: veja bem, pessoal, tem alguma coisa errada aqui, vamos corrigir. O Lutero falou que seu movimento era um movimento de reforma. O objetivo dele inicialmente não era criar uma nova igreja. Só que quando o Lutero soltou essa ideia, a igreja ficou meio chocada, falou: não, veja bem, não pode mudar. Quem é você para questionar o Papa? Então esta tentativa de reforma vai acabar se transformando em um protesto.
E algumas pessoas que tinham interesses políticos, tinham interesses nas terras da igreja, vão chegar perto do Lutero e vão falar: Lutero, venha cá, você vai estar com nós, você vai estar próximo de nós, a gente vai defender as suas ideias. Com isso, na região da Alemanha, o cristianismo racha. O catolicismo fica de um lado e o luteranismo fica de outro. Nas igrejas luteranas, nós não teremos mais o Papa, nas igrejas luteranas não teremos mais imagens de santos e haverá uma preocupação com a fé individual. Não por acaso, Lutero vai traduzir a Bíblia, aquele livro sagrado para os cristãos que antes só existia em latim, aquela língua lá do Império Romano. Lutero traduz isso para o alemão. Olha que interessante, agora qualquer pessoa, claramente que saiba ler, o que na prática significa pouquíssimas pessoas, mas agora as pessoas poderão ler na sua própria língua a palavra de Deus. Então, Deus falará individualmente com as pessoas, sem precisar do intermédio da igreja. Perceba como que isso é moderno. A religião está sendo pensada e enxergada por uma chave moderna, individual e racional. Lutero representa então uma ruptura. A cristandade rompe. Protestantes de um lado, católicos de outro. Mas a reforma protestante vai ter outras vertentes. E talvez a mais importante dessas vertentes venha com o francês João Calvino. Calvino é quase que um sucessor de Lutero. Calvino foi muito influenciado por Lutero. Mas Calvino, se Lutero é o cara que meteu o pé na porta, Calvino é um cara um pouco mais tranquilo. Calvino vai ser o grande construtor. Ele vai ser o grande arquiteto de uma série de ideias. Uma das principais ideias de Calvino é a ideia de que as pessoas salvas, elas são predestinadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes do mundo existir, antes do Deus cristão criar o mundo, Deus pegou uma lista e lá naquela lista ele escreveu quem é que seria salvo e quem é que seria condenado. Então, na prática, não depende de você, de uma escolha individual, mas a salvação dependeria de Deus. Você vai falar: nossa, mas por que Deus faz isso? Ué, porque para Calvino Deus é Deus, Deus pode tudo, ele criou tudo. Então ele pode escolher uns para salvar e outros para condenar. Você vai falar: mas isso não é justo. O Calvino ia falar: mas quem é você para questionar as vontades de Deus? Mas você pode estar querendo me fazer uma segunda pergunta muito importante também. Se Deus é que escolhe quem é salvo, como é que a gente vai saber se uma pessoa é salva ou condenada? Calvino responde: pelo fruto da árvore conhecereis a árvore. O que é isso? Ué, pela vida da pessoa você vai saber se ela é salva ou não. E Calvino vai além. Calvino diz: o salvo tem uma vida de poupança, tem uma vida de sobriedade, tem uma vida de trabalho. O salvo é aquele que trabalha, o salvo é aquele que poupa, o salvo é aquele que guarda, o salvo é aquele que tem uma vida sóbria. Sabe o que isso significa? Significa que aquela pessoa que tem uma vida de diversão, uma vida de prazeres, esta pessoa é condenada. Perceba, Calvino valoriza o trabalho e a poupança, coisas fundamentais para a burguesia. A burguesia, aquele grupo social que vive da troca, do comércio e do acúmulo, vai ouvir as ideias do Calvino como um cântico nos seus ouvidos. Calvino será a grande ética, a grande forma de vida da burguesia europeia. E será uma importante valorização do trabalho. Trabalho deixa de ser visto como desonra e começa a ser visto como fruto da salvação. Calvino é fundamental e Calvino vai estruturar o protestantismo. Grande parte das igrejas hoje evangélicas estão próximas do pensamento de João Calvino. Mas nem só Lutero e Calvino, nós temos mais uma expressão do protestantismo lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, o protestantismo começa com o rei Henrique VIII. O Henrique VIII estava de olho no poder que a igreja tinha. Ele queria aquele poder. Então o que Henrique VIII vai fazer?
ele vai pedir algo absurdo para o Papa. Ele vai pedir para o Papa anular o casamento dele. O Papa, mesmo se quisesse, não podia anular aquele casamento. Henrique VIII pede algo impossível. E o Papa claramente fala não. Então Henrique VIII faz o quê? Fala, rompo com o Papa. Rompo com a igreja. A igreja na Inglaterra será a igreja anglicana. O Henrique VIII está rompendo com a igreja católica e está criando uma igreja nacional. Está tomando todas as terras da igreja e está falando que são terras do Estado. Processo de centralização do poder. Henrique VIII centraliza o poder, toma terras e toma a autoridade da igreja. Este é o processo ápice do que a gente chama de absolutismo. Ele está tomando todos os poderes para si. O poder é absoluto. A igreja inglesa será estatal e nacional, igreja anglicana. Perceba, Inglaterra, França, Alemanha, focos da reforma protestante. O catolicismo tomou uma baita de uma porrada e vai tentar reagir. Vai tentar reagir por meio da contra-reforma, uma tentativa de se proteger. O que é essa contra-reforma? Primeiro, a Igreja Católica vai criar o Index, uma lista de livros proibidos, para impedir que estas ideias circulem. Que mais? Vai criar, ou melhor, vai recriar a Santa Inquisição, ou seja, um tribunal do Santo Ofício para julgar, perseguir, punir e, por fim, as heresias, ideias que a igreja discorda ou considera pecaminosas. Além disso, a igreja vai criar a Companhia de Jesus, missionários, aqueles responsáveis por expandir a fé cristã, muito importantes na América. Os jesuítas serão centrais no processo de expansão do catolicismo para a América. E por fim, o Barroco. Se este mundo da reforma é um mundo inspirado na racionalidade do Renascimento, o Barroco vai restaurar a rigidez da fé, a ideia do pecado, salvação e pecado, claro e escuro, bem e mal, uma dualidade. Um breve resumo para vocês, falamos das reformas religiosas, reforma protestante e contra-reforma católica, uma ruptura no mundo cristão, absolutamente inseridas nos conflitos da modernidade. Agradeço sua atenção, vou deixar agora você tirar uma foto da lousa. Um forte abraço.